Olá, amigos, muito boa noite a todos. Hoje nós estamos iniciando mais um capítulo do nosso estudo do livro O Desafio de Viver. Primeira parte dessa aula, então, nós vamos abordar o capítulo 4, cujo tema é Amor e Sexo, Desafios e Reflexões. O autor desse capítulo, então, nosso amigo Gabriel Salum, ele começa levantando um ponto importante referente à questão número 200 do Livro dos Espíritos, cuja pergunta é: os espíritos têm sexo? E a resposta: não, como o entendeis? Porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Então, para a gente entender melhor, vamos ver primeiro o que o dicionário traz como definição de sexo. Ele diz que é a diferença física ou conformação especial que distingue o macho da fêmea. Aquilo que marca a diferenciação, ou seja, os órgãos genitais entre o homem e a mulher, delimitando seus papéis na reprodução. Então, como o espírito, nós já sabemos que é um ser assexuado, porque não somos homens e mulheres, mas estamos nesta encarnação como homens e mulheres e poderemos encarnar em outros corpos nas próximas, ele responde: não, como o entendeis, porque nós entendemos então que o sexo se dá através da distinção do macho e da fêmea, certo? Delimitando então os nossos papéis na reprodução. Sendo assim, então, a resposta à indagação do Kardec não foi apenas não, mas sim não como entendeis. Se a gente interpretar isso de forma mais atentamente, esse não como entendeis pode significar um sim. Existe então um elemento, uma carga, uma energia sexual animando o espírito e impulsionando a sua evolução, mas não como a nossa visão limitada pelas manifestações da matéria, né, o entendemos. Dentro, então, de uma sociedade ainda extremamente materialista e que confunde muito o amor com o sexo em si, fica natural que nós, então, tragamos outras fontes de outros autores dentro da própria codificação para que a gente possa entender um pouco melhor ainda essa diferenciação. Então, o irmão Regis, no livro Sexo e Destino, ele esclarece que, veja bem, na espiritualidade superior, o sexo não é considerado unicamente por baliza morfológica do corpo de carne, fazendo essa distinção que a gente viu entre macho e fêmea, que é uma definição unilateral, né, que aqui na Terra ainda se faz seguir e ainda por cima com atitudes de exigências tirânicas, né, herdadas do nosso comportamento animal. Então, no mundo espiritual, em especial na espiritualidade superior, não existe mais essa situação animalesca de fazer o sexo somente para o prazer, para o contato mesmo genital com genital e para se reproduzir. E aí ele ainda diz que entre os espíritos encarnados, a partir daqueles de evolução mediana, quer dizer, aqueles que estão, como nós, né, em processo de começar a tomar consciência, certo, do indivíduo, da espiritualidade em si, o sexo ele é categorizado por atributo divino da individualidade humana, qual ocorre com a inteligência, com o sentimento, com o raciocínio e com faculdades outras, até agora menos aplicadas, né, nas técnicas da nossa experiência humana. Então veja, quando nós ainda estamos atrelados ao primitivismo animal, fazemos o sexo pelo mero prazer, com parceiros distintos, igual os animais fazem, certo? Mas quando já temos aquela evolução humana mediana, aquela primeira consciência, nós já vamos entender então a importância do sentimento, certo? E ainda ele instala o seguinte:
qualquer ligação sexual instalada no campo emotivo engendra sistemas de compensação vibratória, ou seja, existe uma troca de energia, certo? Entre as duas pessoas que estão praticando o ato sexual. Né? E o parceiro se lesa o outro, ou aquele parceiro que lesa o outro por praticar alguma leviandade, por exemplo, dentro desse primitivismo animalesco, ele passa a responder por dívida justa. Então, veja, nós podemos nos endividar, certo? Mesmo fazendo essa troca de energia sexual. Então, todo desmando sexual danificando consciências reclama corrigenda, tanto quanto qualquer abuso do raciocínio. E por que isso? Por que é importante enfatizar, né, nessa parte? Porque muitas vezes a gente dá muita atenção a outras questões morais, mas ainda permanecemos com essa energia mais primitiva, sem educá-la, sem transmutá-la. E agora é um momento de despertar espiritual para que nós possamos, então, de uma maneira mais clara, dignificar a nossa energia sexual. E para a gente fazer isso, vamos entender então como ela funciona. No livro O Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles, ele nos traz uma tabela sucinta e didática do nosso processo evolutivo, claro que dentro daquilo que o nosso cérebro já consegue entender. Então veja, no primeiro degrau desta escala estariam os caracteres mais fortes das nossas sensações, certo? Aqui haveria então um predomínio do instinto. Seria o homem no seu estágio primitivo, em mundos primitivos, né? Fazendo então uma caracterização mais forte da sensação. Então, eu tenho sede, eu bebo água. Eu tenho fome, eu vou matar, eu vou fazer o que for preciso para saciar a minha fome. Eu tenho desejo sexual, eu vou procurar um parceiro sexual, seja ele quem for, para satisfazer a minha sensação. É uma relação instintiva. Quando nós, no entanto, já evoluímos um pouco e pulamos então para esse segundo degrau, nós começamos a tomar a consciência do desenvolvimento do ego para a sobrevivência do ser. Então aqui começam a se manifestar as consciências do ser individual, do ser como um indivíduo. E nós estamos aqui ainda rodeados pelas sensações. Agora, no próximo degrau evolutivo, e parte grande da humanidade terrestre vai estar então entre o segundo e o terceiro degrau, nós precisamos já adquirir a consciência e o controle deste instinto e também do individualismo. E isso se dá porque neste degrau manifestam-se então os sentimentos. Então eu já começo a entender que eu sou um ser individual, porém existem outras pessoas habitando esse planeta aqui comigo, convivendo comigo, e eu não posso então só pensar em mim, eu tenho que pensar nos outros também. Então veja que interessante, nós provavelmente estamos transitando entre os degraus das sensações e o degrau dos sentimentos. E é lógico que isso aqui é só uma escala didática, né? Existem N etapas entre esses degraus. E é claro que nós vamos então provavelmente já ter adquirido virtudes e consciência moral que nos impulsionam para o sentimentalismo, mas ainda podemos estar presos nas sensações. E a energia sexual é uma energia preponderante ainda para a maioria do planeta, voltada para a sensação, certo? O último degrau ainda, muito poucos de nós, né, poderiam então atingir provavelmente nessa encarnação, porque seria então a manifestação do self, ou seja, o próprio contato com a sua centelha divina. E para isso nós precisamos então do autoconhecimento. É claro que todos nós estamos em busca do autoconhecimento, mas ainda não temos a manifestação do self, porque neste último degrau seria então o mais
mais elevado nível de amor. E não o amor como nós conhecemos aqui na Terra, mas o amor que nós chamamos de ágape. O que significa isso, né? Na forma como o Mestre Jesus o empregou, nós vamos encontrar, quando a gente fala em ágape, referências ao acolhimento, à caridade, à fraternidade, né? A amparar incondicionalmente, certo? Então, amar os nossos inimigos, né, agir bem para com eles, embora a gente ainda não tenha edificado por eles o mesmo sentimento, né, que a gente nutre entre os amigos e os entes queridos. Então, seria esse amor como a grande lei, né, o sentimento por excelência, mas também como sendo a nossa forma de conduta e a nossa forma de ação, certo? Então, nós ainda estamos muito longe disso. O sentimento mais altruísta que a gente pode experimentar como espíritos medianos, né, aqui na Terra, nós já sabemos que é o amor de mãe para filho. E mesmo assim, a gente ainda tem tantos processos patológicos e doentios dentro desse amor. Então, estamos caminhando para isso, mas ainda não chegamos lá, né? E provavelmente estamos ainda nesses 2 degraus aí das sensações e dos sentimentos. E aí, essa carga sexual, então, nós precisamos abrir agora a nossa cabeça e entender que quando se fala de carga sexual, não está necessariamente falando, né, ou fazendo uma alusão com o sexo primitivo para a reprodução e para o prazer. Mas quando nós falamos em carga e energia sexual, que todos nós a possuímos, nós estamos falando então da nossa energia criativa, da nossa energia genésica. Se nós prestarmos atenção agora nesta primeira figura aqui, nós vamos observar que nos nossos corpos mais sutis, nós temos a presença de um sistema que nós chamamos de sistema chácrico. Nós temos a presença de 7 chakras principais, certo? Com outros menores. E o nosso objetivo aqui não é definir cada chakra, mas é estudar que este sistema, como vocês podem ver, ele é um fluxo energético ascendente ou descendente, mas que trabalha em conjunto. E se eu tiver o desequilíbrio de um desses chakras, provavelmente todos os outros entrarão em um nível maior ou menor de desarmonia. E essa carga sexual, essa energia genésica ou energia criativa, ela então adentra pelo nosso primeiro chakra, que nós chamamos de energia da Kundalini, que é uma palavra feminina do sânscrito que significa a força vital presente no nosso ser, né? Com a possibilidade de ascensão ao longo da nossa coluna vertebral através de todos os outros chakras. Então, esse chakra, que é chamado de básico ou fundamental, ele é o responsável pela metabolização do magnetismo primário, de que se utiliza para o desenvolvimento da energia criadora nos processos de cocriação, na manutenção da forma física e na elevação da própria alma. Através desse chakra, que é essa energia primária, né, a Kundalini ou Kundalini, é absorvida e distribuída conforme a destinação específica. E essa energia, ela guarda um forte ascendente sobre o homem, porque ele ainda está materializado, ou mais ou menos dominado pelo instinto da sua parte menos espiritualizada. Então, é desaconselhável o estímulo excessivo deste centro básico de energia. Então veja, quando eu pratico ainda o sexo dominado pela sensação e do modo mais primitivo, ou seja, o sexo sem o amor, sem o sentimento, percebam que a área de circulação da energia sexual, ela fica apenas neste chakra inferior, nesse primeiro chakra, certo? Agora, o interessante é que a hiperestimulação desse chakra
tem ação, é através dele que existe a ação dos diversos parasitas astrais, das larvas ou de outras criações mentais que são mais mórbidas, né? Então elas vão penetrando e se alastrando pela constituição delicada do nosso duplo etérico e vão atingir mais tarde o nosso perispírito. E essas intoxicações causadas então por esses parasitas vão se refletir nos demais chakras inferiores. Isso vai causar uma descompensação, né, dos nossos fluidos vitais, com reflexos notáveis no nosso corpo físico, que, dependendo da intensidade, vão se manifestar até mesmo como doenças físicas, né, diagnosticadas por um médico, né, pela medicina terrena. Então, vejam o perigo, né, que se tem quando há um hiperestímulo dessa região chácrica. E isso não se estimula somente através do ato sexual, mas músicas mais agressivas, né, os sentidos aguçados da visão e da audição na pornografia, no sensualismo, os vícios, são todos eles alimentos contínuos para o despertar precoce, né, a hiperestimulação deste chakra mais básico, mais baixo. Então, tudo tem que ser equilibrado. Quando a gente sai daquele mundo das sensações e a gente já começa a despertar, né, para o sexo, então realizado com amor, com sentimento, porque afinal de coisas, o ato sexual é algo muito bonito. Não fosse assim, a reprodução não seria feita dessa forma, né? Então veja, quando eu pratico sexo com amor, a área de circulação da energia sexual, ela engloba todos os chakras. Isso significa que a Kundalini, que é a força vital, ela ascende por toda a nossa coluna vertebral e por todos os nossos chakras, chegando até então ao último, que faz a nossa conexão com aquilo que é superior. Então o ato sexual, ele se torna algo divino, não é algo pecaminoso. É algo que pode transmutar as nossas energias, que pode criar. E nós podemos, é claro, direcionar essas energias de acordo com a nossa educação e de acordo com a nossa própria evolução moral. Então, veja bem, o que seria um comportamento sexual patológico? Ele vai ocorrer quando nós reduzimos, então, essa nossa energia vital, essa nossa energia genésica, apenas à genitalidade, ou seja, apenas ao contato genital com genital, limitando, então, as nossas reflexões às relações sexuais, a cópulas sem sentimentos reais, reduzindo o ato sexual à mera fonte de orgasmo. E aí, pessoal, me desculpem se as imagens colocadas aqui embaixo são um pouco chocantes, mas às vezes a gente precisa realmente desse choque de realidade, porque foi falado para vocês que é através então da hiperestimulação deste chakra que se ligam os maiores parasitas, larvas astrais e as vampirizações espirituais, né? Então, quando eu trago essa energia simplesmente para o contato de um genital com outro genital e reduzo isso à mera fonte de orgasmo, é aí que começa o meu comportamento sexual patológico. E aí nós temos uma questão muito polêmica, porque veja bem, muitas pessoas tendem a julgar, certo? O comportamento sexual, muitas vezes, das relações homossexuais ou homoafetivas como uma patologia. E não é por aí. A verdadeira patologia depende da nossa intenção. Então, veja, é neste terreno das sensações que iremos situar os adultérios, a pornografia, a masturbação para além do processo de autodescoberta, porque ela feita durante o processo de autodescoberta não tem nada de errado, né? O sexo virtual, principalmente hoje em dia, que nós temos até aplicativos, né, para isso, a poligamia e etc. Então, veja,
o que é errado, entre aspas, digamos assim, né, o que permite o desequilíbrio desta energia, na verdade, é a poligamia, certo? Porque a Joana de Ângeles já nos diz no seu livro O Despertar do Espírito que a monogamia ela é um dos principais aspectos evolutivos de uma sociedade moral, né? E esses outros processos, então, que envolvem essas sensações visuais, auditivas, né? Como pornografia, enfim. Então, veja, muitas vezes eu tenho que me ater a uma energia sexual salutar direcionada para a família. Se eu tenho um relacionamento homossexual, monogâmico, e esse casal homossexual adota, por exemplo, filhos, né, tiram essas crianças da rua, essas pessoas estão muito aquém e terão muitos méritos, muito mais méritos, por exemplo, do que um relacionamento heterossexual, aonde existe, então, adultério, né, aonde existe a poligamia, certo? Então, vamos prestar atenção, porque o que vai caracterizar um comportamento sexual patológico é a intenção que nós colocamos na hora do ato sexual e não necessariamente a forma como nós escolhemos viver a nossa vida. O amor, ele é universal, certo? E assexuado, ok? Quem diz isso é o próprio Chico, que em 1971, no programa Pinga Fogo, já abordou esse tema. Vamos dar uma olhada no que ele diz. Como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita? Temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, tanto como a sexualidade, são condições da alma humana, não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista de ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada à fecundidade física, mas também à fecundidade espiritual. Quando geramos filhos através da sexualidade dita normal, somos chamados também à fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito, de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo a condições da personalidade humana reencarnada, vamos dizer, muitas vezes portadora de conflitos que dizem respeito, seja a sua condição de alma em prova, ou a sua condição de criatura em tarefa específica. De modo que o assunto merecerá muito estudo e poderemos voltar a ele em qualquer tempo que formos convidados a entendimento. Vamos dizer com licença, porque nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Vamos dizer, se as potências
do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, vamos dizer, nos recursos gustativos, nas mãos, na tactilidade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento no bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz, em nome de Deus, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? Então percebam como que a gente precisa se abster dos comportamentos, né, de julgar as pessoas, e sim nos atermos às nossas intenções. Quando nós temos, então, essa intenção patológica e adotamos um comportamento sexual patológico, os resultados se dão no que a gente vê na sociedade atual, ou seja, comportamentos extravagantes, depressões, crimes passionais, cirurgias mutiladoras, ou para fazer mudança de sexo, ou para pelo menos ter uma aparência mais atraente, né? Atrair mais parceiros, suicídios e angústias de toda ordem. No livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, o Divaldo Pereira Franco, né, recebe então essa psicografia no dia 9 de abril de 2010 em Salvador, que diz o seguinte: as criaturas que persistem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado crime, né, de colarinho branco, que mantêm conduta egotista, que tripudia sobre as aflições do próximo, que se compraz na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas, por um largo período não disporão de meios de permanecer na Terra, né? Então serão exiladas para outros mundos inferiores, onde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, e depois poderão retornar mais tarde ao seio generoso da Mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. Então percebam a gravidade do comportamento sexual patológico, né? Muitas vezes a gente acha que porque eu não mato, porque eu não roubo, porque eu não faço algo que a sociedade considera ruim, mas eu mantenho essa energia da luxúria, né? Eu traio, eu faço a utilização da pornografia, né? Eu vou estar isento, certo? Do desequilíbrio. E não, a gente vê que isso está no mesmo nível. E aí vem a importância, então, de nós estudarmos este tema e tentarmos, então, harmonizar ou dignificar as nossas energias sexuais. Então vejam, amigos, sexo não é pecado, sexo não é sujo, sexo não é proibido, né? Não importa quem você escolhe para ser o seu parceiro sexual, desde que se assuma um compromisso com esse parceiro sexual, dentre a manifestação de amor, sem julgamentos, né? O sexo, ele é uma energia vital, ele é uma energia co-criadora, é a energia da criatividade. Então, o desequilíbrio, ele também não é só pelo excesso, ele ocorre também pela falta. E Chico nos diz que aquelas pessoas que têm uma libido muito baixa ou que não possuem a energia sexual, certamente podem estar mais doentes do que aquelas pessoas que possuem a energia em excesso, porque essa energia ela precisa ser apenas então reeducada, né? Redirecionada, ok? Então, lembrem-se sempre, tanto a exacerbação da libido quanto a falta dela ou a falta da energia sexual são
patologias, né, e artimanhas do nosso ego para que a gente então adote comportamentos de fuga, ou através do puritanismo, ou através então da energia no disparate, né, nos comportamentos aí mais grotescos que a gente vê de forma mais explícita na nossa sociedade hoje, certo? Mas, sendo também o sexo sagrado e divino, este também vai ser reconduzido ao equilíbrio, é o que nos diz o autor do capítulo, né? Como? Pelos esforços regeneradores diuturnamente nascido da nossa vontade, esclarecida no íntimo das nossas almas e posteriormente no seio da nossa sociedade regenerada que está por vir. E como que a gente pode, então, transmutar essa energia sexual, reeducar essa energia sexual? É isso que nós vamos ver, então, na nossa próxima aula, na parte 2 desse capítulo. Eu desejo uma ótima semana a todos vocês e até a próxima aula. Como lidar com impulsos sexuais? O impulso sexual é lindo, é da natureza, faz parte do seu corpo, da fase da sua vida. Em diferentes momentos da nossa vida temos diferentes impulsos sobre a sexualidade, né? Então não é nem bonito nem feio. E não é ele que guia você, é você que escolhe o que você faz com ele. Então, como é que você lida com esse impulso? Você está tendo um relacionamento amoroso com alguém, um comprometimento de monogamia. E você sente uma atração sexual por outra pessoa. Natural, perfeito, não é porque você fez um voto de só ter relação com esta pessoa, não significa que você não vai ter atração pela outra, mas você não vai realizar essa atração pela outra porque você tem esse comprometimento. Mas não tem nada errado de sentir. O que você sente nunca é feio, nunca é errado. O que você faz com o que você sente é de sua responsabilidade. Se a gente pensar um pouquinho dentro do yoga, tem chakras no nosso corpo, né? E o chamado chakra inferior é o chakra da sexualidade, da alimentação e do sono, que é a nossa sobrevivência, né? E a gente tem que saber balancear o corpo, sabe? Você não pode estimular só o chakra inferior. Ele existe, ele é importante, mas se você estimula demais, você acaba travando energia no seu corpo e você vai perder um pouco da sua criatividade, as suas outras atividades vão ficar muito prejudicadas, porque você vai ficar só como aqueles macaquinhos, né, que só que pensam em sexo, 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 e cada vez que eu tiver um impulso sexual, eu vou ter que ser guiado por ele, né? Não sou eu que me guia, meu impulso sexual, não, é você que guia. Quem guia você é você. É a sua consciência que guia você. É a sua decisão que guia você. Os impulsos e os sentimentos estão todos em nós. Eles são provocados por tudo. Por pessoas, por cheiros, por odores, por memórias. Mas você escolhe como que você quer viver a sua vida. Como que você quer viver a sua sexualidade. São escolhas suas. Que sejam para o bem de todos. Não só para um bem pessoal.